Mais uma quarta-feira, circuito de filmes, trazendo o assunto da psicologia, coach, para que a gente possa ter aprendizados. O filme de hoje é um filme emocionante, realmente uma lição de vida, e vocês vão entender por que tudo isso, né? Eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Eu criei esse canal com o intuito de realmente compartilhar a visão da psicologia, a visão do coach, e de uma forma lúdica, usando a questão do filme, que é algo que todo mundo já assiste. Eu costumo dizer que depois do circuito de filmes você não vai assistir os filmes de forma geral da mesma forma, porque o intuito é você realmente ter uma visão de análise e ver o quanto do filme você pode... Sandra, seja bem-vinda. O quanto do filme você consegue trazer para a sua vida e, mais ainda, transformar em ação. Aprendizado por aprendizado, ele vira teia de aranha. Conhecimento por conhecimento, vira teia de aranha. Mas se você consegue transformar em ações que vão levar à transformação na sua vida, isso passa a ser um ganho para você. Então, a partir desse momento, né, para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico. Além disso, eu sou coach integral sistêmico, formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade, analista de perfil comportamental, amante da vida e aprendiz e empreendedor digital. Tudo isso para contribuir e transbordar na sua vida. Apesar de estar apresentando esse programa, esse momento, eu também, como eu falei, eu estou na posição de aprender. Então, quero ouvir a visão de vocês sobre o filme. É um filme, né? O filme dessa noite é Além da Sala de Aula. É um filme que você acha no YouTube. É um filme baseado em fatos reais. Foi lançado em 2011 e conta a história de uma jovem professora que desde pequena ela sonhava em ser professora. Se dedicava na época da escola e ela está ali recém-formada para poder mostrar serviço, mostrar para que veio, e ela está no desafio do primeiro emprego. Então, após formar, ela vai trabalhar em um projeto para crianças, aonde é um estado de vulnerabilidade e também sem teto. O que eu quero enfatizar logo de início em relação a esse filme? E já trazer alguns aprendizados. Quando a gente está na faculdade, termina, né, a faculdade e inicia um novo ciclo. Nós estamos cheios de sonhos, expectativas, estamos focados, né, fazer valer aquele momento, e em muitos casos a gente se depara com uma outra realidade que não muito parecida com o ideal e com esses sonhos a princípios. Então, a partir disso, me traz esse aprendizado, né? Quantos
quantos, né, saíram da faculdade, foram em busca do primeiro emprego, primeiro trabalho e se depararam com várias dificuldades, que foi o caso dessa professora. Quando ela chegou no ambiente de trabalho dela, ela fez a entrevista muito empolgada, muito, como eu falei, ela realmente queria ser professora, era apaixonada por essa profissão. E no momento que ela se depara com a realidade, onde o recurso está escasso, as crianças elas não estão prestando atenção por uma série de questões, né, sociais. É um lugar, é um abrigo improvisado, temporário dessas crianças. Muitas vezes esses pais, com questão de violência, maus tratos e vários desafios, como dar aula a esse grupo de alunos, né, de criança. Além disso, diferentes idades, diferentes conhecimentos reunidos em uma só aula. Então quem é professor sabe, né, o quanto esse contexto pode ser perturbador e, mais ainda, a questão emocional aí precisa realmente estar em dia. Ela, a professora, ela em poucos dias sabe que ela está grávida, ela já tem 2 filhos, tem um marido, desde a adolescência se casou porque engravidou. Ela levou um bom tempo para se formar. Então, nesse momento da entrevista é questionado essa questão, o quanto de tempo ela levou para se formar, e ela explica, né, pela responsabilidade por ter namorado cedo, ela teve um filho, né? Então, assim, só para vocês que estão chegando agora na live e está assistindo esse vídeo no YouTube, contextualizando todos vocês. Então, ali naquele depósito, tem famílias que vivem em alojamentos, trailers e até mesmo em carros. Como é um lugar improvisado, tem todo, né, a questão do contexto ali social. Então, crianças com fome, várias idades, falta livros na condição de, na questão de ensino. Então, carteiras, Beth, seja bem-vinda. Então, há carteiras, as condições são as piores possíveis de aula dessa professora. Então, essa professora enfrenta várias dificuldades. Então, ela é um exemplo de dedicação, de amor, desprendimento, porque vê tudo isso, ela encara tudo isso como desafio e amor à profissão. Mas, mais do que isso, é uma lição de esperança. Então, quando uma pessoa ela tem esperança, né? O que é esperança? Que amanhã será melhor que hoje. E se a gente for reparar mais de perto, muitos de nós já perdemos essa esperança em saber que o dia de amanhã será melhor do que hoje. É isso que sustenta muitos. E acreditar, é preciso acreditar. Acreditar faz a diferença. Mesmo que as adversidades, as dificuldades digam ao contrário, mas acreditar sempre é a melhor opção. E é uma prova de que, superando os obstáculos e dificuldades, o estudo possibilita essa esperança. É possível mudar a vida de crianças carentes e suas famílias. É essa a missão dessa professora.
Então, o que foi que aconteceu? Essa professora, na vida real, ela, decorrente de todo esse trabalho, ela foi reconhecida. É a Stacey Bass. Então ela foi reconhecida com diversos prêmios, então incluindo o National Jefferson Yard, e ela e o seu marido foram casados por mais de 30 anos e são pais de 6 filhos. Na época, no início da história, ela tinha 2 filhos. Noélia, seja bem-vinda. Tinha 2 filhos. Ali, quando ela chegou logo na escola, ela soube que estava grávida. Não foi motivo dela deixar a parte de educadora. Ela fez por um período, até onde ela pôde fazer, ela fez esse processo. E aí ela conseguiu que tivessem um ambiente importante. Eu vou estar falando nessa live os aspectos de um aprendizado de uma criança, ou aspectos de uma escola que precisam ter essa escola, ou então um ambiente, não necessariamente uma escola, mas um ambiente de aprendizado, para que todo esse processo aconteça de uma forma mais saudável, que realmente esse aprendizado seja efetivo. Então eu vou começar a trazer alguns aprendizados aqui, e se você que está assistindo tem aprendizado sobre esse filme, por favor, comente aqui, a sua participação é importante. Então, para começar essa análise desse filme, o filme mostra muito bem que não basta ensinar as disciplinas tradicionais, tem que acrescentar os ensinamentos de ética e cidadania. Isso não é para professores, né, que não gostam de dar aulas, e sim para aqueles que entendem que a escola como uma instituição democrática e também participativa. Então, tem professores que fazem por fazer essa profissão, mas aqueles que têm paixão, têm amor pelo que fazem, vão fazer além do que é pedido, solicitado, ou que o ambiente teoricamente permite. Então, se você realmente quer sair da manada, se você quer sair aonde o lugar da maioria, né, estão, é preciso você fazer além do que é solicitado, além do que a situação possa pedir ou requisitar. Você precisa fazer além. Até o filme fala, além da sala de aula, ou seja, o que é da sala de aula não vai ser suficiente. É preciso algo a mais. Não é por acaso que ela recebe não é por acaso que ela recebe vários prêmios. Então, é isso que eu tenho para compartilhar aqui para vocês. São pontos específicos, né? Então, a burocracia, governo, organizações vinculadas à educação, elas são coadjuvantes nessa história do trabalho de um professor. Então, essa professora, ela mostra que ela arregaçou as mangas e realmente fez a diferença. Ela, como eu falei, ela colocou até dinheiro do bolso dela, mas isso foi recompensado depois. E continuando essa análise desse filme, além da sala de aula, mostrou a realidade enfrentada por muitos professores,
ora mais e ora menos cruel. Mostrou que alunos, crianças ou não, são sujeitos que precisam ser entendidas como um todo. Mostrou que também temos, sim, muitos rótulos e desmistificar na educação e muitos desafios profissionais, tanto profissionais quanto pessoais. Então esse filme ele tanto vai na direção tanto do lado profissional como na parte pessoal. Aonde é que entra a parte pessoal? De entender que não é só a metodologia, não é só a questão de livros que um professor vai conseguir dar aulas. Existem outras necessidades aonde, se ela ou ele ou ela tiver suprindo isso, é possível trazer esse aluno, essa aluna para essa aula. E aí, a partir disso, fazer diferença, marcar esse aluno e essa aluna. Vice-versa, tanto o professor ou a professora marcando esses alunos e esses alunos marcando essa professora também. Ale, seja bem-vindo. Vem para a loja. Então, assim, é importante que a gente tenha essa visão desse filme. O filme permite várias reflexões para professores, diretores, pais, alunos, sociedade e simplesmente todos que fazem parte do ambiente escolar. Que mesmo diante das dificuldades, não podemos desistir e de termos uma educação com qualidade, e sim, é possível esse quadro. E aqui no Brasil temos muitas dificuldades para vencer, mas com a cooperação de todos a gente obtém bons resultados. Então, para quem assistiu o filme, vai entender que a direção nunca tinha ido no local da escola, os funcionários ali também participavam e tiveram um papel importante. Os pais na educação desses filhos têm um papel realmente importante no dever de casa, na obrigação, não cobrar. Então é algo que é preciso a gente abrir os olhos para esse campo. E aí eu vou trazer um pouco a análise da parte do aprendizado, porque é um filme que está ali falando de aprendizados. Então, essa análise permite a gente verificar quais os fatores que facilitaram o processo de ensino e aprendizado nesse filme. Então, existiram dificuldades? Existiram. E, a partir disso, quais as intervenções que deram certos e as intervenções que deram errado. A primeira parte que eu vou falar desse aprendizado e ensino são fatores que facilitaram o processo de ensino e aprendizado nesse filme. Por exemplo, a escola era um lugar seguro? Família é igual a porto seguro. Políticas públicas é igual a responsabilidade. Colaboração e integração da comunidade. Afetividade, ambiente saudável. Então, dentro do percurso do filme, todos esses pontos foram favoráveis para o aprendizado dessas crianças serem cada vez maior. Então, essa professora, como eu falei, ela foi além. Ela procurou entender a necessidade tanto física, a questão da fome, ela quis suprir, além da sala de aula. Então, o segundo
fatores foi de dificuldades, foi o processo de ensino, foi a violência doméstica, foi um fator que impediu algumas crianças de aprenderem em algum momento, a gravidez na adolescência, o plano pedagógico estruturado, políticas públicas, igual a falta de vontade política, estrutura da escola, nível social e clima competitivo. Então tudo isso foi um foco de dificuldade. Quais rótulos existentes, né, em relação à professora? Ou então em relação a algumas pessoas ali no filme: bruxa, palerma, pobre, infância terrível. Então são algum rótulo que às vezes acontece ali. E teve uma fala dessa professora no primeiro dia que ela voltou para casa que eu achei interessante. Ela falou assim: nunca julgue as pessoas e nem o lugar. Nunca julgue. Em quarto ponto aqui, quais foram as intervenções que deram certo nesse filme? Auxiliar de turma e aluno líder. Então, esse apoio que essa professora teve foi excelente nesse processo de aprendizado. Aula de artes, trabalho sobre respeito. Então, pare e pense o ambiente dessas crianças e o ambiente do abrigo. O que faltava em muitas situações era respeito. E nesse processo do aprendizado, essa professora conseguiu trazer o conceito de respeito e acrescentar realmente algo valioso para essas crianças. O envolvimento dos pais, que é importante nessa educação desses filhos. Ensino de música também. A música, ele tem um potencial, né, universal e pode ser incluído em algumas atividades educacionais. Feira de ciências também, né? Você, quem é que não lembra de feira de ciências da escola, né? Doutora Paola, seja bem-vinda. Então, a feira de ciência na construção, a interação, o trabalho, cada um, né, falando um pouco do conhecimento que aprendeu. Então tudo isso fez parte desse filme. E a proposta prática desse filme, né, na atividade prática, como atividade de sala de aula, poderia ser proposta uma aula aberta, onde cada aluno pudesse relatar seus problemas familiares, emocionais e dificuldades que acham, né, que possam atrapalhar o seu desempenho na escola. A partir de cada relato voluntário, em demais alunos e professor também poderiam sugerir estratégia ou propor uma ajuda aos problemas apresentados. Então, dessa forma, existiria uma possibilidade de surgir uma rede solidária na sala de aula, e o que favoreceria a questão da interação entre todos. Consequentemente, era favorável ao aprendizado do aluno. Então, houve, né, isso, e isso poderia ser aprimorado cada vez mais. E aí, como uma reflexão desse filme, foi feito um estudo de sociedade e também da natureza. Em que aspecto? Eu vou relatar aqui os aspectos, tá? Recuperar a história pessoal por meio de relatos orais, escritos, também em relação, educando através dos desenhos, as dramatizações, valorizando positivamente a sua experiência de vida, estabelecer uma relação empática e solidária com os colegas, respeitando as diferenças socioculturais, de gênero e geração e etnia presente no grupo. Um outro ponto que foi trabalhado nesse filme é ordenar
cronologicamente fatos significativos da vida pessoal, empregando unidades de medida de tempo, né, anos, décadas, meses, e estabelecendo priorizações pertinentes tanto da infância e adolescentes. Então esse período, né, separando para que cada um pudesse realmente absorver o conhecimento da melhor forma possível. Esse filme, em termos de aprendizado, foi muito rico. Eu realmente sugiro que vocês assistam, mesmo não sendo professor ou professora, mas saber que, como eu falei no início, a gente se forma na faculdade cheio de esperança, né, de encontrar no mercado de trabalho, iniciar da melhor forma possível a carreira, só que possa ser que a gente se depare com algumas realidades diferentes do ideal que a gente pensa. E se deparar com essa frustração é importante, ou desafio, é importante para que a gente possa seguir e crie estratégias para se deparar, né, para lidar com a falta. Então, a partir disso, esse filme ele cria, essa professora ela cria soluções baseado no que falta ali, e faltava muita coisa. Então serve em vários aspectos de aprendizado, tanto na parte como a gente aprende, ou da melhor forma que a gente pode aprender, os desafios que acontecem nesse percurso, e a gente saber que a gente precisa ter esperança desse dia melhor, né? Esse dia de amanhã será melhor do que hoje. A gente não pode deixar morrer essa esperança. Esse foi o filme de hoje, né? Espero que tenha sido os aprendizados muito rico. Se tiver dúvida, pode perguntar, né? Toda quarta-feira eu trago filmes para que a gente possa trocar aprendizados. Dia de quinta-feira eu falo sobre psicologia, coach, tudo isso para, né, desenvolver a inteligência emocional, aonde a gente precisa, é urgente, quando eu falo em relação à ansiedade e depressão, eu também tenho um quadro dia de segunda-feira, que começa às 20h47, um filme, né, é um programa que a gente, é resultado do atendimento que eu tenho na clínica, muita gente com ansiedade, muita gente com depressão. Então, a inteligência emocional, essa capacidade de gerir as próprias emoções, gerir situações, é urgente hoje. O que eu tenho visto é que muita gente realmente está perdida em termos de orientação. E aí esse momento de segunda-feira é justamente para direcionar da melhor forma possível. O Rasta está falando, é um filme com uma formação educacional com muita pedagogia. Pelo spoiler que você está compartilhando, a gente consegue ver que bem esses gatilhos, bem reflexivo. Pois é. Então, assim, ele vai servir tanto para a pedagogia, para a vida cotidiana, né? Se a gente tem uma carreira, ou se a gente quer seguir uma carreira, nessa carreira vai ter desafios para que você seja reconhecido. Então, tem alguns pontos aí, tanto pessoal como profissional, nessa carreira aí, tá? Nesse ponto. E, para quem não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, se inscreva, né? O link está aqui na bio do Instagram. Faço, né, o agradecimento nesse momento, que seja realmente de muito proveito, que a gente possa ser um elemento que transborda na vida das pessoas. O pouco que a gente tem e consegue compartilhar é muito para quem, né, não sabe ou nada, ou sabe pouco sobre aquele assunto. E a gente pode dar essa contribuição, né? Não precisa ter muito,
mas o pouco já pode ser muito mais para essa pessoa. Agradeço, um forte abraço para cada um de vocês, gratidão, e compartilhe aqui, curte essa live. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.